Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek: 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. E agora, ensinar e aprender. By Cecília Góes. Olá, minha gente. Estamos aqui de novo no nosso programa semanal, sempre com mais uma novidade. A nossa convidada de hoje é a professora Vanessa Gonçalves, colega de trabalho. Ela é pedagoga especialista em neurociência aplicada à educação. Coisa de gente grande. Que cuida de quem? De gente pequena, né, Vanessa? Pequena. E hoje a gente vai falar sobre a neurociência e o desenvolvimento da criança, mas num ponto, assim, polêmico e extremamente importante. E tem algumas coisas que nós vamos desenvolver. Como é que tá essa questão da gente contextualizar a neuro, só para o pessoal se ambientar com o assunto, Van? Tá. A neurociência, ela é uma ciência que estuda o desenvolvimento do cérebro, né? Então, toda a sua estruturação, toda a sua fisiologia, todo o seu funcionamento ao longo da vida do ser humano, desde o nascimento até a morte, e ao longo da história. Então, todo esse estudo de como conseguimos chegar até aqui como seres humanos. Exatamente. Então, para a gente contextualizar assim um pouquinho mais, o que a gente vai falar hoje, exatamente? O que nos interessa, o que nos preocupa na educação? É exatamente o começo, que todo mundo acha, é criança, é pequena, não tem importância, pode falar na frente dela. Ou então, essa conduta é normal, ela ainda é pequenininha. Então, não é exatamente assim que a coisa funciona. Não é. Então, quais são, assim, os principais acontecimentos, né, da fase do desenvolvimento humano? E porque a gente hoje vai falar desde os pequeninos, porque é aí que começa a grande responsabilidade e é aí que começa a possibilidade da gente fazer um trabalho preventivo já, né, Vanessa? Com certeza. Então, assim, todo esse desenvolvimento que a neurociência traz e estuda, começa já desde a questão do útero materno. Então, na verdade, todo o preparo para a gestação, a neurociência já faz esse acompanhamento, esse estudo para entender todo esse desenvolvimento cerebral dentro do útero materno. Depois, ao nascer, né, a questão do desenvolvimento nessa primeira infância, a preocupação com o desenvolvimento neuropsicomotor, então como está a questão neurológica, psicológica e o desenvolvimento de motricidade dessa criança. Nessa sequência a gente estuda um pouco da infância da criança, que é aquela fase mais pré-escolar. O início de adolescência, que é a pré-adolescência, por volta de 8, 9 anos nas meninas. E 9, 10 anos nos meninos, já inicia essa pré-adolescência, indo para a adolescência e a maturação aos 23 anos. O nosso cérebro se matura só aos 23. O pessoal acha que é bem tranquilo, que a moleira fecha assim que a moleira fecha com 1 ano. Tem uma opção de mitos acerca da questão do cérebro. E a gente tem que entender que é importantíssimo este maestro que rege toda a nossa vida, todos os nossos movimentos, tudo, a central, né, tá aqui. Dessa central partem todos os comandos que regem a nossa vida. E é interessante a gente lembrar desses comandos, eles serão importantes pelo resto da vida, mas é como uma casa, né? Para a gente construir, é preciso que haja um alicerce extremamente sólido para que a construção seja também algo seguro, né? Então, professores pensam em se preparar bastante, ter bastante teoria, pensam sobre o processo de aprendizagem, mas não pensam, em geral, que todas aquelas criaturas aprendentes que estão ali na frente dele todos eles têm um cérebro. Exatamente. Não é? Até hoje, na verdade, a formação de pedagogos
traz ainda muito pouco sobre a neurociência, né? E a formação desse cérebro. Então, nós, pedagogos, é até interessante nesse sentido que nós mexemos diretamente com o cérebro, mas ainda falamos pouco sobre ele na nossa formação. Então, é um tanto quanto contraditório formar pedagogos teoricamente e sem entender, na verdade, todo esse funcionamento cerebral, toda a formação desse cérebro. E isso hoje em dia, isso se faz muito importante. Com certeza. Eu gostaria de ainda viver para ver a neuro inserida na formação pedagógica, com certeza. Porque hoje que a gente está desse lado, né, Vanessa, que a gente sabe da importância disso, o quanto isso fez falta, pelo menos para mim, que eu tenho só um pouquinho, eu não tenho os seus 21, né? Mas acontece que eu senti falta disso. Sim. E comecei a correr atrás com uns 10 anos mais ou menos de exercício do magistério com os pequenos. Eu comecei a sentir falta de uma porção de suportes, ferramentas, coisas, enfim. Porque… e eu gostava de encarar essas coisas. E o pessoal me dizia… tinha criança com problema, eu trabalhava em escola particular, e que tinha muitos alunos. E ali… era assim, coisa de 45, 50 e sozinha. Não tinha essa coisa de auxiliar, não tinha nada disso. Quando eu comecei também não tinha. Colégio tradicional e tal. E aí assim, a criança dava um pouquinho de problema. Manda pra professora Cília porque ela adora. Ela se vira. Deus sabe como eu me virava. Aí comecei a buscar isso. Aí, na medida que você começa a trilhar esse caminho e vai para as especializações, quando você entra no mundo, eu acho assim, fantástico, apaixonante da neurociência, você fala, como eu vivi até hoje… Sem a neuro. Sem a neuro. É uma coisa assim, absolutamente impossível. Então, já que a gente está falando desse começo, que é extremamente importante, então vamos focar hoje, eu acho, que a proposta é nós falarmos sobre o trabalho de quem está no berçário, o que é que esta pessoa deve fazer, o que é que esse profissional deve fazer, como que ele deve ser preparado, né, Vanessa? Porque a prevenção começa aí. Certo. A prevenção começa, na verdade, desde o nascimento, né? Desde a gestação, como eu havia citado, mas a partir do momento que a criança vai para a escola, no berçário, por volta dos 4 meses que a mãe termina a licença maternidade. Então, a partir daí, o profissional de berçário, ele tem que ser uma pessoa especializada. Exato. Não, né, só um curso de berçarista ainda é pouco para a exigência, a abundância de possibilidades e a responsabilidade, acima de tudo, de lidar com as crianças nessa faixa etária. É a fase mais importante do desenvolvimento. Ainda há a ilusão de que a faculdade é importante. Não. Como você comentou, se a planta não fincar uma raiz muito grande, muito firme no solo, ela não vai crescer e ela não vai dar frutos. Então, essa criança precisa de um olhar de um profissional formado, de um pedagogo, e os cursos de formação em pedagogia precisam desmistificar de que trocar fralda é serviço da auxiliar, de que dar comidinha e papinha é serviço da mãe e da babá, e que, na verdade, esses momentos são momentos importantíssimos de troca, de aprendizagem e de ensinamento. E outra, né? A gente se defronta com 2 problemas. Um que você disse, que o curso de berçarista, é claro que não basta. Não basta. Serviria meio que só para arrumar as coisas no berçário, decorativamente, para jogar alguma coisa no questão lixo. Questão de rotina em só das rotinas. Agora, lidar com a criança e entender os processos que estão acontecendo ali, na sequência de movimentos que ela apresenta ou não apresenta… Exatamente. Aí sim precisa desse olhar que é fundamental. Não tem como uma pessoa que trabalha no berçário, porque hoje não ter essa formação. Porque hoje a gente tem um panorama mais ou menos assim, e você sabe disso, Vã. Os pais levam a criança à escola porque tem essa necessidade. Escola de educação infantil não é escolinha. Exatamente. Não é? Por favor. Então, na escola de educação infantil, a criança normalmente fica de 8 a 12 horas. Portanto, das 24 do dia, cujas
diminuindo 8 que ela dorme, quanto ela fica com essa escola e quanto ela fica com esses pais, não é? Nessa fase, muito mais Exato. com a escola do que com os pais. E, mais do que isso, muitas vezes, essa família tem um filho ou 2, no máximo. As famílias hoje não estão com aquele número de filhos que tinha antigamente. Sim. Então, o que falta à família? Além de faltar a informação e a formação, que cada um tem a sua carreira, enfim, eles ficam pouco tempo e, mais do que isso, eles também não conseguem observar tanto quanto quem está mais tempo com esta criança. E quem está mais tempo com esta criança, o que é que esta pessoa precisa saber para poder saber observar? Porque eu posso olhar, eu posso ver e não estar observando nada. Exatamente. Eu só estou vendo. Ah, que engraçadinho, ele riu. Que engraçadinho, ele sentou. Nossa, ele não senta ainda. Ah, mas ele é preguiçoso. Então… Não, existem fases do desenvolvimento que precisam ser observadas. O que é que nós temos que observar? Conta para nós aí, Vanessa. Precisa observar se é uma numeração matemática que a medicina usa, que os pediatras utilizam para observar esse desenvolvimento no início da vida. Isso. Então, é o 3, 6, 9, 12. Então, por volta de 3 meses, segurar o pescoço. Por volta de 6 meses, sentar. 9 meses, engatinhar. E 1 ano, por volta de 1 ano, andar. Isso. Então, se a criança anda com 10 meses… tudo bem. Ok. Se andar com 1 ano e meio, tudo bem também. Mas se ela já tem 2 anos, quase 2, e ela não pronuncia ainda nenhuma palavra, ou ainda tem muita dificuldade de sair do engatinho, do apoio, é preciso que isso seja observado e isso seja acompanhado pelo neuropediatra. Exatamente. Então, não só o pediatra, mas o neuropediatra. E a escola que está com essa criança a maior parte do dia, ela tem por obrigação alertar esses pais. Às vezes é difícil para os pais até entenderem, como você citou, pela falta de conhecimento. E também porque eles não têm parâmetros. E porque eles têm um filho só. Exatamente. Então, como eles não têm parâmetro para comparar, eles acham que é normal, né? Agora, quem cuida dessas crianças pequenas, que somos nós temos 5, 10, 12 crianças, então a gente vê a discrepância, às vezes, do comportamento. Exatamente. E aí os parâmetros emergem com mais facilidade e mais ainda para aquele que é observador, para aquele que busca o conhecimento. Com certeza. Então não é alguma coisa assim que… Nós temos esperança que isso vai entrar na pedagogia? Pode até ser, Vanessa, mas… Gente, ainda não está. Então o que vocês têm que fazer? Correr atrás. Correr atrás, ir pro curso de neuro. Né? Ter aula lá comigo. Ter aula lá. Na Inhembi, Morumbi, que é onde a gente trabalha, né? É verdade. E, aliás, o nosso curso, vamos combinar que ele é muito especial, né? Muito especial, verdade. Nesse sentar, engatinhar e andar, a gente também tem que observar um pouquinho dos sentidos, não é verdade? Sim, tem. Geralmente, assim, a gente consegue observar se a criança… percebe sons, se ela busca pelos objetos. E diferente daquilo que se pensa, a gente precisa deixar o bebê ser bebê. A hiperestimulação dos últimos anos, com sala de estimulação, o tablet, a psicomotricidade, tudo isso é muito importante, mas é preciso saber dosar. Um bebê, nessa fase, até 1 ano de idade, uma atividade ou 2… que envolvem uma atividade direcionada, sim, no dia já está muito bom. E tá de bom tamanho. Porque ele precisa do tempo ocioso. Ele precisa entender que ele pode ter os brinquedos espalhados ali e ele vai buscar, ele vai atrás da descoberta. Exato. O bebê, ele é naturalmente cientista. Claro. Ele é naturalmente observador. Então, quando você deixa os objetos ali dispostos para que ele tenha acesso, e diferente do que se pensa, o chão é muito confortável para o bebê. Claro. O chão é confortável para ele pesquisar, para ele vivenciar. Sim. Então, quando ele consegue observar que esses objetos estão próximos, ele vai rolar com facilidade, ele vai desafiar o próprio corpo, e isso vai fazer com que ele se desenvolva de uma maneira muito mais natural do que se você proporcionar a todo momento atividade psicomotora, cadeirinha que foi para sentar. Precisa deixar a criança ir se conhecendo e conhecendo o seu próprio corpo. Exatamente. Quantos adultos hoje não conhecem e não conseguem estruturar o próprio corpo em alguns momentos? É interessante. E isso vem de lá do berçário. Exato. A falha tá lá.
Porque, Exatamente. por exemplo, a presença do espelho também é importante. E essa questão do chão, né? Porque chão. assim… Tem que ir pro chão. Ele tem que estar livre, exatamente como você disse, para fazer as descobertas. Porque se você facilitar todos os movimentos, ele apontou o dedinho, você já está atendendo, qual é o… né? Porque como é que o cérebro vai desenvolver determinadas funcionalidades se ele não é recrutado para isso? Exatamente. Se outro faz por você, você não tem que fazer, ok, você não vai fazer mesmo. Então, ele não tem que se autorregular, ele não tem que perceber o outro, o objeto, a distância. Então, todos esses cálculos que o próprio cérebro faz… A questão do espaço, domínio, fronteira… Exatamente. Né? Então, e nada de chão fofinho, viu? Sim, Nada de chão vamos falar fofinho, desse nada Cecília. de chão fofinho. Por quê, né? Nada de chão fofinho, porque assim… a nossa estrutura óssea foi feita para pisar no chão firme. E quando a gente dá o chão fofinho, desestabiliza a criança. Exatamente. Então ela vai demorar um pouco mais para se firmar. Não que ela não vá, mas se a gente pode proporcionar que seja no tempo certo, no chão adequado, então vamos… Claro, não vai colocar aqueles tacos soltos pela escola, lógico, né? Aquele chão de vinil, plano. Okay. Que ele é firme, ele é o mais adequado. Exatamente, porque assim… o mundo não é de chão fofinho, né? Pra começar, né? Então, assim, a equilibração, a percepção, tanto corporal quanto tátil, enfim… Tudo isso pede que ele realmente tenha este ambiente previamente preparado para que ele possa fazer essa… eu não sei se essa palavra existe, mas vou inventar. Essa experienciação, essa degustação ambiental, vamos dizer assim, por intermédio dos seus próprios… das suas próprias ferramentas e possibilidades e habilidades motoras. Como é que o cérebro vai entender alguma coisa se esse indivíduo não está, se esse pequenino… nas mínimas coisas, ele não tem condições de ter autonomia. Ele é prontamente atendido sempre, né? O interessante nesses momentos, Cecília, é lembrar que quando a criança está no chão, para trabalhar a estimulação com a criança, você dispor de objetos, quanto mais naturais possíveis, objetos de bambu, de madeira, evitar um pouco o plástico, tecidos de modo geral. Sim. E você chocalhos. Então você mostra o objeto, estimula a criança com o objeto e coloca a uma certa distância para desafiar a criança a buscar o objeto. E a criança vai chorar, a criança vai resmungar, a criança vai se irritar, mas ela está… Mas vai tentar. Mas essa é uma resposta natural. A criança ainda não tem a verbalização para dizer que ela está frustrada. Mas ela precisa se frustrar da primeira vez para na próxima conseguir. E é assim que ela vai evoluir. E é bacana que no conjunto ela vai perceber que o negócio está distante de mim, mas aí tem o fulaninho, o amiguinho, que fez um movimento lá e chegou mais perto. Ele olha. Então, assim… O parâmetro da diversidade é muito legal, porque é isso que vai também fazendo com que as coisas se encaixem, né? E é aquele medo, a mãe deixa a criança na escola e chora, porque, será que ele vai ficar bem? 5 minutos depois ele tá ótimo, né? ótimo. Mesmo porque nessa fase, o que ele não vê, de certa forma, não existe. Exato. Né? Ele ainda tá nessa fase de que, como ele não vê a figura materna, mas ele tem os cuidadores, né? Os professores aí ali… Ele consegue ficar bem também. Colocar obstáculos. Sim, para que ele possa transpor. Quando ele começa a engatinhar, colocar pequenos obstáculos, algumas almofadas para que ele transponha, cestas para que ele transporte objetos de um lado para o outro. E deixar que essa criança seja criança. Exato. Eu queria voltar só um pouquinho na questão das percepções, que eu acho importante. Porque o nosso tempo é tão corrido aqui, mas… Só para a gente estar fechando, a gente fala, a grosso modo, que é o que todo mundo conhece, dos 5 sentidos, que a gente sabe que tem outros, né? Sim. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque a professora Vanessa vai voltar ainda aqui para a gente falar de outras coisas. Com muito prazer. Mas, ela falou em tecido, ela falou em obstáculos, ela falou em sons. Então, tudo isso a gente vai estar desenvolvendo, pelo menos, minimamente, para que essa criança tenha essa percepção auditiva, essa percepção visual, essa percepção gustativa, a percepção tátil, né?
Esqueci alguma? Proprioceptiva, proprioceptiva, exatamente. A propriocepção, que é importantíssima. O olfato, porque quando você trabalha, por exemplo, com colheres de madeira, com bucas de bambu… Sim. É muito legal porque a criança percebe esses cheiros da natureza. Exato. Que aproximam ele, né, do natural que é o ser humano. Exato. E é muito bacana para desenvolver esses sentidos. Então, e as texturas estão até na natureza. De repente não precisa ser só tecidos, né, coisas de texturas diferentes. Mas, por exemplo, levar a criança no contato com a natureza, perceber a diferença da textura das folhas, né? Então, das flores, dos galhos. Porque esta criança precisa aprender a ser um bom observador. Porque você falou, a criança já é um cientista nato, né? Ele busca essa curiosidade. Então, o que acontece? A gente deixa de ensiná-lo a fazer o caminho do trabalho científico que a gente acaba fazendo depois. Com certeza. Como é que funciona? Observação, ter um problema. Exatamente. Ou seja, ele quer alcançar aquilo ali. Quer alcançar aquilo. Problema. Como vou fazer? Então, ele não faz as hipóteses como nós fazemos, mas ele vai fazer tentativas. Aí depois que ele consegue, que jeito que ele conseguiu fazer? Quando ele for fazer de novo, ele vai lembrar da metodologia que ele usou para fazer aquilo. E esse movimento já vai ter como se fosse um print no cérebro. Esse movimento já estará previamente organizado no cérebro. Então ele vai cada vez mais aprimorando esse movimento. Então vai ficando cada vez mais fácil. E aí dá só uma palhinha sobre como acontecem as sinapses nesses momentos. Só uma palhinha, tá? Não vamos falar tudo, senão… Nessa faixa etária existe um processo que se chama neurogênese, acontecendo em grande escala no cérebro, que é a produção de novos neurônios. Sim. Então, por isso que a criança consegue absorver tantas coisas ao redor dela. Quantos milhares, né? A gente nasce por volta de 86 bilhões de neurônios, mais as células auxiliares que protegem o cérebro, essas células. Um outro processo que acontece muito nessa fase é a neuroplasticidade. Claro. Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de fazer e desfazer conexões e se ajustar de acordo com as experiências vividas. Então, esse ajuste na criança pequena e esse nascimento de novos neurônios abundante até por volta de 2 anos de idade, proporciona essa tal janela de oportunidades que a gente tanto fala nessa fase. E é uma ótima oportunidade para inserir instrumentos musicais, bilinguismo, trilinguismo e outras… E tudo vai. E tudo que você colocar, a criança faz com bastante facilidade. Exatamente. Não confunde, entendam, não confunde. A criança que é bilíngue na alfabetização, porque ela troca o chip muito rápido. Aí é que tá. Essa coisa é muito importante. Essa coisa de trocar o chip muito rápido, né? E o adulto não acompanha, porque ele já passou pela poda sináptica. Eu tô falando de outra coisa, meu Deus, não pode. Isso já tá na outra fase, já lá tá mais na pra outra frente. Fase, volta. Então, fundamental nesta fase é que a criança aprenda a ser observadora. Mas para que a criança aprenda a ser observadora, você, que é o ensinante no caso, né? Que está com aquele aprendente sob seus cuidados, precisa aprender a ser um observador. Também. Porque a regulação, ela tem que se limitar à medida do avanço da criança. A regulação tem que se limitar para que ele adquira a autorregulação. Com certeza. Senão o processo não acontece e aí não tem autonomia, né? Eu acho que só pra gente mais ou menos encerrar essas… Temos que falar da vacina ainda. Essas questões, eu ia falar dela agora. Então vai. A importância de manter esse cérebro saudável e essa criança saudável é a vacinação. Existem aí campanhas contra a vacinação nos últimos anos acontecendo, mas o quanto se faz muito necessário a vacinação das crianças. Elas previnem doenças que podem ser fatais para o desenvolvimento desse cérebro. Então, vacinem seus filhos. Não existe um outro argumento melhor do que se você ama o seu filho, se você quer o melhor para ele. E isso é um papel também da escola e do educador, de fazer campanhas, de fazer escola de pais e alertar e orientar esses pais de que a vacinação ela é primordial para o desenvolvimento desse cérebro e dessa criança de modo geral. Muito bom. Então, gente, formação, muito mais do que só curso de berçarista. Atenção nos movimentos todos da criança. Prevenir e já se
ficar muito atento. Se ela não responde quando você chama, estímulo auditivo ou estímulo visual. E pelo amor de Deus, menos TV para as crianças ficarem sentadinhas nas cadeirinhas assistindo TV horas e horas. Eles precisam se movimentar, precisam fazer com que esse cérebro seja permitido a ele as descobertas. Com certeza. Professora Vanessa, eu agradeço imensamente. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Aqui. Obrigada. O que você achou da experiência? O que você quer falar para nós aqui da Geek? Quero agradecer a oportunidade do espaço e de poder contar um pouquinho dessa minha paixão, que é a educação, e de uns anos para cá, a neurociência. Só tenho a agradecer ao convite, à rádio, pela oportunidade. Nós é que agradecemos e assim, aqui eu faço tudo pela educação. Eu só trago pessoas que possam contribuir para a educação e para… quanto mais pudermos somar nos alertas, na forma preventiva, naquilo que for melhorar, pelo menos a nossa parte foi feita, né? Que a gente não está encontrando um panorama muito legal atualmente na educação básica, infelizmente. Mas a gente não vai entrar nesse mérito porque não é a nossa função. Nossa função aqui é exatamente alertar. Então, na próxima semana a gente vem com alguma novidade, temos projetos vindo por aí. Nós vamos ter um projeto, professora, que vai subir um curso online de parceria com um engenheiro de software que criou um jogo chamado Voix, que ele é anti-bullying. E ele prepara, a gente faz a preparação do professor, só que assim, ele foi concebido para o 6º ano em diante. Uhum. Mas ele envolve que 5 alunos estejam jogando, né? Então é muito legal, é um projeto bárbaro. A gente vai gravar Toque de Caixa essa semana, porque quem está em parceria comigo, que é quem concebeu, né, o Voix, ele vai para o Vale do Silício só. Então que a bacana. gente vai gravar assim a Toque de Caixa. Ele é um cérebro bem diferente, o cara, viu? Ele é muito bom. Mas é muito importante falar de bullying nessa faixa etária. Com certeza. Que é uma fase bem importante de desenvolvimento também. Muito bom, minha gente. Foi maravilhoso estar com vocês esse tempo. Semana que vem a gente volta com mais novidade.